Voltou. Olá, boa noite a todos vocês. Nesta sexta-feira, agora 19 horas e 30 minutos, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para transmitir uma palavra abençoada a todos vocês que estão aí, nos acompanhando, a Soli, a Joana, a Ruth. Vai entrando aí, você também vai montando a sua sala, vai compartilhando, vai convidando as pessoas para que esteja conosco nesta noite. Tenho certeza que a palavra vai trazer muita alegria, muita paz, Também a Margarida, Santiago, a Nira está conosco, mais pessoas vão estar entrando aí. Nós estaremos lendo lá no livro de Isaías, no capítulo 38, Isaías capítulo 38, estaremos falando aqui a respeito do rei Ezequias. Ezequias, era um monarca, um rei da época, e estava doente, estava desenganado, mas ele recebeu então uma visita muito especial. O profeta Isaías foi enviado por Deus para estar falando com o rei Ezequias, e nós vamos acompanhar nesta noite essas palavras. Eu tenho certeza que serão palavras de edificação para as nossas vidas. Vai convidando mais pessoas para que esteja conosco, viu? E não se esqueça de estar se inscrevendo lá no YouTube. Temos um canal lá, Pastor Antoninho Zorzi, e ali você encontra ali inúmeras, dezenas de mensagens, todas numeradas, com diversos temas, aonde você pode estar ouvindo uma palavra que edifica, e você também pode estar enviando para alguém aquelas mensagens que está ali, ok? Um abraço ao Diego, Diego Araújo, nosso jovem que está aí acompanhando também a nossa live nesta noite, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Encontraram aí Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Vamos lá para a leitura então? A partir do versículo 1, vamos ler aqui alguns versículos e vamos comentar e vamos dar a sequência desta leitura. O texto cronográfico diz: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu quero dar uma paradinha aqui para que nós possamos aqui então interpretar até esse ponto, e depois damos sequência nessa leitura. Ela é muito boa, Então nós vemos aqui que esse homem, esse rei, monarca, estava doente, ele estava desenganado pelos médicos, e tudo que era possível fazer na medicina da época, ele fez. Mas a palavra diz que ele tinha uma chaga mortal.
E agora ele, ali no seu leito, talvez ainda mantinha alguma esperança na medicina, mas ele recebe uma palavra mais contundente, uma palavra agora que não é de vida e não é de esperança, mas uma palavra de morte. Talvez ele esperasse em Deus uma resposta, um consolo, um afago na alma, porque o profeta entrara para falar com ele, mas a palavra do profeta, ela foi dura, não era uma palavra animatória, uma palavra que trouxesse esperança para Ezequias. Olha o que o profeta diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, quando nós nos deparamos com a morte, nós lutamos com muita força para vencê-la. E obviamente que nós procuramos recursos de todas as formas. Mas quando estamos condenados à morte, quando estamos desenganados, então parece que nós recorremos a Deus como a última solução, como de fato é, como a última esperança. Deveríamos recorrer a Deus em primeira instância, para resolver o problema e já nos satisfazer, porque Deus é aquele, infelizmente, que nós recorremos como a última solução. E aqui, nós temos aqui um rei, um homem que praticou a justiça, que andou em verdade, mas o diagnóstico dele era desfavorável. Ele estava condenado à morte, não só pela medicina, mas agora ele está condenado pelo próprio Deus, que diz para ele: organiza a sua casa, coloca em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Obviamente que nós não podemos aqui pensar, como talvez alguns pensam, que a vida do rei Ezequias estava desorganizada, ou que ele estava vivendo em pecado, porque não é isso que a palavra diz. Ezequias, quando ele recebe essa notícia do profeta, ele é profundamente abalado agora, e a única coisa que ele faz é virar para a parede e chorar. A Bíblia diz que a palavra o feriu ainda mais. Ele chorou amargamente, profundamente, um choro copioso. E ele citou algumas coisas. Ele fez uma oração ao Senhor. Quando ele disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Isso é importante, Podermos fazer ou colocar diante de Deus uma oração verdadeira, uma oração que testemunha de como ou temos andado na presença do Senhor. Quando nós deparamos com a morte, a nossa oração é diferente. Há um desespero profundo dentro dos nossos corações. Então nós
contamos uma história para Deus. Foi assim que Ezequias falou com Deus, ele contou uma história para Deus. E que bom que aquilo que ele falou para Deus era uma verdade, e Deus então pôde ouvir o que aquele homem dizia, e Deus testemunhou de que era verdade. E quando Ezequias faz esta oração, Isaías já havia saído do palácio e já estava saindo da cidade. E a palavra do Senhor vem novamente a Isaías, e o Senhor manda Isaías voltar para falar com o rei, para levar agora uma mensagem, porque aquelas palavras da oração do rei tocou o coração de Deus. Veja como é importante a gente orar. As nossas palavras, ela toca o coração de Deus. E a oração sincera e o pranto do rei despertou a atenção de Deus. E Deus disse então para o profeta: volta lá e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Agora Isaías voltou lá e entrou, ele estava ali chorando ainda na cama, sobre a cama. E Isaías diz assim, que Deus disse: eu ouvi a tua oração, e ouvi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Como é maravilhoso isso, irmãos. Primeiro Isaías dá a palavra profética: olha, coloca a tua casa em dia, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em dia, porque você vai morrer, você não vai viver. Isaías sai, Ezequias faz uma oração e chora, e Deus manda então Isaías voltar e falar para Ezequias: ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Quem estava ali no quarto com Ezequias quando o profeta saiu? Não era o próprio Deus? Deus disse: volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vi as lágrimas dele, por isso eu vou acrescentar 15 anos aos dias dele. Ou seja, não vai morrer agora não, eu vou te poupar, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Como é maravilhoso isso, irmãos, saber que Deus, Ele é longânimo, que Deus acrescenta os nossos dias. Deus nos dá longevidade de dias, ou seja, faz com que a nossa vida seja longa, quando nós temos o critério de obedecer a palavra dEle, e de viver uma vida que o agrade, abrir mão daquilo que nós temos por direito, abrir mão da nossa força de se impor, e deixar Deus tomar conta de nós. Por isso o Salmo diz, entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. E o Senhor então diz ainda para Ezequias: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Naquela época o rei da Assíria, ou Assíria, era um dos inimigos mais ferozes que Israel tinha. Era um inimigo sagaz e poderoso, com força, com grande exército. Mas o Senhor disse: olha, além de eu te curar, eu vou acrescentar 15 anos na tua vida, e vou livrar você das mãos da Síria, do rei da Síria. Eu vou defender a tua honra, o teu reinado e esta cidade. O versículo 9 diz assim, em algumas Bíblias, está o cântico de Ezequias, outra,
o escrito de Ezequias, que diz assim, ó, o escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Versículo 10 diz assim, ó, eu disse, no meu cessar dos meus dias, ir-me-eis à porta da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Ele disse, realmente eu vou morrer, né? E disse, não verei mais o Senhor da terra dos viventes, jamais verei o homem com os moedores do mundo, já o tempo da minha vida se foi. Ó que oração, né? Triste, né? Que escrito, que traz tristeza na alma. E fui arrebatado de mim, como tenda do pastor, cortei a minha vida como tecelão, e me cortará do tear desde a manhã, e à noite eu já não existirei mais. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão que quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite, e acabará comigo. Como o pássaro, o grou ou a andorinha, assim eu xerleava e gemia como uma pomba, alçava os meus olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Talvez nós andamos tão oprimidos, né? Nos dias, naquilo que nos acontece, talvez não temos esperança e nem amigos que possam nos consolar. Talvez a nossa chaga não seja uma chaga mortal, mas é uma chaga que inibe, uma chaga que tira, né, os direitos que nós temos de viver e ter paz, ter a liberdade de ir e vir, de ter saúde, de ter o respeito, de comer, de ter um teto, de ter uma família em paz. Aqui ele dizia, Senhor, eu estou oprimido, fica por meu fiador, cuida de mim, eu me entrego ao Senhor. Talvez nós precisamos também, meus queridos, nos entregar a Deus. Quando a nossa chaga nos desestabiliza, quando a nossa vida de repente sofre um revés e um vento, e nós recebemos uma palavra contrária, né? A gente vê que o tempo bom passou, a gente vê que as coisas começaram a acontecer diferente do que acontecia, que já não temos saldos, que já não temos créditos, que já os amigos se afastaram e que o mal abate sobre nós. A Bíblia nos ensina que tempos difíceis vêm para todos. Esse é o momento da nossa oração, de nós chorarmos e de clamarmos a Deus. E é nesse momento que ele diz, Senhor, seja por meu fiador, ou seja, me compra, Senhor, toma conta de mim. Mas ele tinha argumento para dizer isso, porque ele andava na presença de Deus. Ele diz que andava com inteireza de coração, temia o Senhor e fazia o que era reto diante dos olhos de Deus, né? E ele diz no versículo 15, que direi? Como me prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. O rei agora, ele fazia um relato de si mesmo e se lembrava de todo o tempo que ele viveu até aqui. Versículo 16, ele diz, Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas a vida do meu espírito. Portanto, cura-me
e faze-me viver. Ele não se deixou abater, porque ele tinha no coração a esperança que Deus o curava, ou viesse a curar. Ele sabia que havia sofrido sim uma palavra, mas que Deus poderia reverter esta situação e fazer um milagre na vida dele. Versículo 17, ele continua lamentando: eis que foi para minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás de tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova, os mortos, né? O vivente, este te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, ou seja, tocando os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na nossa casa, na nossa vida na casa do Senhor. Isaías disse para ele: toma uma pasta de figo e ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Quando Isaías dá a primeira notícia, Isaías diz para o rei Ezequias que ele morreria. Irmãos, nós não devemos nos deixar abater nunca pelas circunstâncias e pela realidade que talvez nós vivemos e seja uma realidade negativa, né? O momento, a situação não é favorável. Nós não podemos nos entregar. Nós temos um Deus cheio de misericórdia. Deus é diferente do homem. Deus conhece o homem, conhece a fraqueza do homem. O homem é impiedoso. O homem recebe perdão e não perdoa. E o homem às vezes não esquece nunca o passado do outro. Mas Ezequias diz: o Senhor pegou os meus pecados e perdoou e lançou para as costas. Então nós devemos sempre recorrer a Deus diante das nossas dificuldades, sempre clamar a Deus, ainda que a situação ninguém venha acreditar. Você precisa acreditar que Deus é o Deus dos milagres, é o Deus que perdoa, não é o Deus que julga como o homem julga, que vê como o homem vê e faz como o homem faz. Quantas pessoas desenganadas pelos médicos, nós já vimos elas saírem da UTI, pessoas que voltou do coma, pessoas que foram curadas. Há um testemunho muito forte aqui na nossa igreja, de inúmeras pessoas que foram alcançadas milagrosamente por Deus, e isso enche o meu coração, os nossos corações de alegria, porque quando a história é escrita, por ela própria, ou circunstancialmente, diante da situação, a gente tem a tendência de desacreditar e de entrar em desespero, mas Deus é capaz de mudar a história. Deus é capaz de transformar, esse cativeiro que você vive, dessa doença, dessa situação, desse medo. Quantas pessoas já foi diagnosticada para a morte, Quantas pessoas já puderam ser também
alcançada por Deus e as suas chagas mortais foram curadas. Eu quero, nesta noite, chamar a tua atenção de que quando você recebe um diagnóstico, ou quando a vida dá uma guinada para o mal, parece que você leva uma rasteira, está tudo bem, daqui a pouco já não está mais tudo bem, você já está em lágrimas, em pranto, em medo, em desespero, já não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer, porque a vida é assim. O mal e o bem, ele acontece a todos de maneira igual. É nesta hora, talvez seja na pior hora da sua vida, assim como aconteceu na vida do rei Ezequias, é a hora de você fazer a sua oração, é a hora de você colocar diante de Deus. Esse homem, ele tinha uma argumentação, disse: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com dignidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Talvez nem todos nós temos a condição de fazer esta oração. Talvez a nossa oração vai ser uma oração de desespero, de medo, de pedir perdão, de arrependimento, e dizer: Senhor, eu reconheço que até aqui eu fiz tudo errado. A minha vida, ela está indo de mal a pior, porque eu não tenho acatado e nem obedecido e nem respeitado os critérios físicos nem espiritual. Mas que bom quando nós temos palavras para dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim, que tenho sido servo e tenho sido fiel ao Senhor, tenha misericórdia de mim, né? É nesse momento, te faço uma pergunta agora, e me faço essa mesma pergunta. Quando Isaías dá a sentença de morte para o rei Ezequias, ele faz esta oração. Se fosse você hoje, se você estivesse recebendo uma palavra profética de um homem de Deus, que a sua vida seria ceifada, qual seria a sua oração hoje? Qual seria a minha oração hoje? Qual a história que eu iria contar para Deus? Com que palavras eu começaria a minha oração a Deus? Por isso a importância, meus queridos irmãos e ouvintes, a importância de nos submeter a Deus, de viver nas dependências na dependência do Senhor. Nós sabemos o quanto o mundo oferece, nós sabemos os manjares do mundo, as ofertas do mundo. A pessoa, ela pode até viver sem Deus, ela pode se esquivar em todo o tempo, não se submeter. Eu quero viver a minha vida, entendeu? Tem pessoas que acham que não precisa de Deus, que religião é cabresto, né? Que é um povo domado para que outros possam se dar bem. Não. Se submeter a Deus é se livrar das algemas deste mundo, daquilo que te priva, daquilo que te deixa cego, daquilo que não te deixa sentir a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Se você verdadeiramente quer ter paz e felicidade, não acha que o dinheiro e o poder, né, mulheres, fama, vai te dar isso? Não. O mundo até te pode oferecer essas coisas, e por algum tempo você se sentir importante, mas a vida passa, altos e baixos acontecem na vida de qualquer pessoa. Entregue os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Você pode sim viver para Deus e desfrutar de um mundo abençoado. Deus, ele evidencia os seus quando obedece a Ele. Deus dá alegria, dá prazer àqueles que obedecem a Ele. Viver para Deus não é viver uma vida privada. Eu não quero ser um participante de uma igreja porque eu sou privado disso, privado daquilo. Não, Deus não te priva de nada, não.
é a tua consciência que tem que te privar do erro, do pecado. Porque quando a pessoa quer andar no erro e no pecado, então ela submete, vamos dizer, a religião como se fosse um empecilho para ela. Não, eu não quero me comprometer com Deus, senão eu perco a minha liberdade. E eu prezo pela minha liberdade. As pessoas pensam, não, eu quero curtir, eu quero aproveitar a minha juventude, eu quero aproveitar a minha vida. Eu conheço muitos jovens, muitas famílias, casais, homens e mulheres, que aproveitam a vida e não negaram Deus, que pode fazer uma oração no final da noite, dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia de bênção, obrigado pela paz do meu lar, pela minha família, pelo alimento. Abençoa mais uma noite, ó Deus, porque amanhã eu dou a sequência na minha vida e no meu trabalho. E são pessoas prósperas, são pessoas abençoadas, são pessoas de nome e pessoas de renome. Aqui, Ezequias, ele tem a condição de fazer uma oração. E Deus ouviu a oração dele, porque na oração dele, ele argumentou com verdade, ele não argumentou em favor dele. Talvez nós não tenhamos estas mesmas verdades que ele disse, Lembra-te de que andei diante de ti com interesse de coração, fiz o que era certo todos os dias, e diante do Senhor, diante dos teus olhos. Mas se você tiver que fazer uma oração nesta noite, você, a tua casa e a sua família, e dizer: Senhor, chegou uma condenação para mim, chegou uma sentença para mim, eu vou ter que cumprir um tempo de pena por causa dos meus erros, por causa das minhas transgressões. Ezequias tinha uma chaga mortal, era uma doença. Talvez a sua doença seja o vício das drogas. Quantas pessoas têm sido ceifadas por causa das drogas? O câncer de pulmão por causa do tabaco, a cirrose por causa do álcool. Quantas pessoas têm uma chaga mortal porque preferiu levar uma vida contrária? Ele deixou de ser honesto para ser trapaceiro, ele deixou de trabalhar honestamente, comer do suor do seu rosto e sustentar a sua casa, para se tornar um ladrão, para roubar daqueles que possuem alguma coisa, porque ele abriu mão do seu trabalho para praticar a iniquidade, essas chagas mortais. Quantos lares destruídos por causa de problemas conjugal, de falta de compreensão, entendimento e paciência e de amor. São chagas que estão matando muitas pessoas. E o Senhor, Ele pode entrar com providência nessa tarde, nesta noite, para te abençoar. Ele é abençoador. Os nossos pecados o Senhor é capaz de pegar a partir da nossa confissão. Sempre que eu faço apelo para as pessoas aceitarem Jesus como pastor, ou na hora do batismo, já batizei centenas de pessoas, a gente faz ali aquela oração, reconhecendo que somos falhos, pecadores, e falamos para Deus que nós estamos arrependidos dos nossos pecados, e pedimos perdão, nos comprometendo com eles. É a partir daquele momento que o Senhor toma nas mãos dele a tua vida e perdoa os teus pecados e te dá uma chance para que você daqui para frente tenha uma vida diferente. Você que estava sentenciado à morte, talvez ao inferno, talvez a sua chaga fosse para a condenação do inferno, porque se você não querer Jesus da sua vida, não se submeter a Deus, enquanto você vive fisicamente aqui, você vai sofrer, você vai ter momentos alegres também, porque a vida é assim. Só que quando você passar dessa vida para outra, já não há mais uma chance para você. Você está condenado eternamente à perdição. Por isso, meus queridos, fique com a Bíblia, fique com a Bíblia.
Hebreus 9:27 diz que o homem tem uma única oportunidade, que é nesse tempo que nós precisamos aceitar Jesus. Depois disso vem o juízo, tá? Então não vai pensar que você vai morrer e depois você vai voltar para consertar. A Bíblia, ela não te afirma isso, muito embora alguns livros, são apócrifos ou de alguns escritores, tenta sustentar uma tese, mas essa tese é particular dele, a tese bíblica que o homem só vive uma vez e depois vem o juízo. Eu não estou aqui tentando te assustar, porque nós estávamos falando aqui de um milagre de um homem que estava para morrer e recebeu a bênção para continuar vivendo. Mas quando nós temos essa chaga da maldição, que nos leva à condenação do inferno, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não há uma chaga de destruição? Aquele que não creu, ele foi condenado. Mas por que ele não creu? Se está falando que ele não creu, é porque ele ouviu, mas ele não se decidiu por Cristo. Ele quis continuar na vida que ele levava. E nós podemos gastar todo dia, mas a conta vem. Então que esta mensagem desta noite, quando nós encontramos aqui um rei, um monarca que tinha os médicos à sua volta, a medicina à sua disposição e dinheiro para gastar, ele chega diante da situação que ele é condenado à morte, e o profeta ainda diz para ele: olha, basta, Deus falou para você consertar a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Não é isso? E ele recorre a Deus, e Deus ouve a oração dele e vê as lágrimas dele. A Bíblia está dizendo que Deus ouve a sua oração e vê você chorando também. E pelas palavras dele, aquelas palavras dele tocou o coração de Deus. Deus não somente curou ele daquela chaga, como deu para ele a oportunidade de viver mais 15 anos. Que Deus possa abençoar vocês e que tenha todos aí uma noite abençoada. Que esse final de semana seja especial na sua vida. Pare para pensar qual tem sido a sua oração diante de Deus. Deixa Deus, através do teu espírito, julgar a sua condição, para você fazer uma análise, um retrospecto. Traga tudo aquilo que você viveu para o momento e diz: Senhor, se fosse essa sentença sobre mim, qual seria a minha oração? Eu teria argumento favorável ao meu favor, ou eu teria que desesperadamente me consertar e pedir perdão? Seja qual for a tua condição, Deus está te falando isso através dessa mensagem, porque Deus se importa com você. Com estas palavras, eu quero deixar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Tenha esperança, Deus está vivo, Ele te abençoa. Que a sua família tenha paz, que na tua casa haja saúde, companheirismo, entendimento, que haja amor, que os teus filhos cresçam e te dê alegria, e que você possa sempre dizer: Deus, obrigado por tudo aquilo que eu tenho. Talvez eu não mereça tudo isso, mas o Senhor, pela sua bondade, tem me dado. Em nome de Jesus. Amanhã não teremos live, Amanhã nós temos o LED. Os jovens estarão transmitindo amanhã, mas no domingo, depois de amanhã, às 19h, estaremos aqui para trazer uma palavra abençoada e na direção de Deus para todos vocês. Obrigado aí pela paciência de vocês, Compartilhe esta mensagem. Dê de presente a alguém uma palavra que possa motivar o coração dela. Deus os abençoe e até lá.